Fala galera, eu sou o Dainan Greff, especialista em boxe olímpico e esse é o canal Ciência do Boxe. Galera, o tema de hoje é sobre onde treinar, né? Como escolher um lugar para treinar, como escolher um treinador, tá? Em primeiro lugar, tá? A gente precisa entender uma coisa básica. Não necessariamente a academia maior, não necessariamente a academia com melhor estrutura vai ser a melhor para você treinar. Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é aprender um pouquinho de esporte de forma saudável, até pode ser, quanto melhor a estrutura, melhor. Mas se o seu objetivo é competir, tá? Competir, treinar para aprender mesmo, técnica do esporte, seguir, desenvolver as capacidades físicas, né? Desenvolver a parte psicológica, tática, teórica, você tem que aprender, você tem que achar um treinador qualificado. Essa é a chave do negócio. Eu conheço gente que chegou lá no topo e tinha somente um treinador, um par de luva, mais nada, e chegou lá em cima, tá? Então, nunca os meios vão ser mais importantes que os métodos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se o treinador é o mais importante, né? Como deve ser esse treinador? É a pergunta que a gente deve se fazer, né? Olha, eu não desmereço, tá? Recentemente eu vi um vídeo falando sobre esse tema. Eu não desmereço quem não é formado, quem não estudou educação física, porque tem treinadores que são bons e não estudaram educação física. O problema de um cara que não estudou para fazer o que ele faz é o seguinte: todos os erros que quem ensinou ele cometia, provavelmente ele vai cometeu quando atleta e ainda vai seguir cometendo quando começar a ensinar para os outros. Então, essa é uma limitação de quem não estudou. Segunda, o cara que não estudou, ele é completamente reprodutivo, tanto é que por isso que ele repete os erros, né? Sendo reprodutivo, quando ele tiver que desenvolver alguma coisa, vamos dizer, nova, ou quando ele chegar num problema ali, quando ele tiver uma dificuldade, ele vai ter que novamente reproduzir para sair daquele problema, ou seja, para dar um passo adiante, né? Vamos dizer que o cara está com problema, o cara não tem pegada. Para dar um passo adiante na pegada, para o atleta dele desenvolver pegada, ele vai tentar reproduzir, e não é assim que funciona. Quando a pessoa estuda, se apoia nos princípios básicos, ela entende que cada ser é biopsicossocial, ou seja, cada um é diferente, ele tem um somatotipo diferente, psicologicamente ele é diferente, tem uns que você pode puxar mais, tem outros que você pode puxar menos, né? Fisicamente ele é diferente, então tem que se apegar aos princípios científicos para, através disso, tirar um controle de cada indivíduo em si. E o cara que sempre reproduz, ele vai lá, copia de alguém e aplica, e isso não é bem assim, entendeu? Então, o treinador ser formado, na minha opinião, vamos dizer assim, um ás na manga. Não vou dizer, repito de novo, desmerecendo quem não estudou, tá? O que eu acho? Por que eu acho que a educação física no Brasil devia mudar, tá? Eu me formei em Cuba, certo? Lá a educação física ela é voltada já para uma especialidade, ou seja, um esporte em si. Eu fiz o boxe olímpico, me especializei, tá, em boxe olímpico, é como se fosse uma pós-graduação, tá? Lá você já faz a educação física, a licenciatura, o bacharelado, e você já se especializa, você faz uma pós junto, foi o que eu fiz. No Brasil devia ser a mesma coisa, tá? E, na minha opinião, enfatizo, devia ser obrigatório treinador de qualquer esporte ser formado em educação física, devia ser o requisito mínimo. Vou dar um exemplo. Neguinho critica minhas aulas porque é completamente diferente de qualquer aula que eu já vi aqui no Brasil, tá? As únicas aulas que eu já vi parecida, né, são as aulas de atletas de alto rendimento aqui no Brasil. O resto é tudo um absurdo, né? O tradicional não é ruim, né? Mas é isso que eu digo. O tradicional ele está sujeito a repetir erros, né? O científico não. O científico se apega ao atual, né? O que é considerado que a ciência considera como o melhor, né? O atual, enfim. Então muita gente critica minhas aulas, fala que é muito repetitivo, que isso que é aquilo, que eu foco muito na técnica. Só que, galera, quando você chega num lugar para treinar, e voltando agora ao tema inicial, quando você chega num lugar para treinar e você nem sequer o cara te ensinou a parar, a defender, a bater, te bota uma luva e bota para lutar com outro, não vá num lugar desse, porque esse lugar é uma bosta, você não vai aprender nada aí,
tá? Outra coisa em relação à técnica, tá? De treinador para treinador, tem muita gente que tem uma técnica diferente da outra, mas a técnica em si do boxe, ela é uma. Os golpes cruzados se realizam de uma forma, os golpes retos, ganchos na cara, no tronco, os giros, os passos planos, independente da distância, eles são uma técnica padrão. Existem boxeadores que, vamos dizer assim, de acordo a sua individualidade, desenvolvem de uma forma diferente. Isso é uma coisa. Mas para a pessoa que está aprendendo, ela tem que aprender com a técnica padrão. O cara que não estuda, não conhece a técnica padrão. É simples. Por quê? Porque ele aprendeu com outro cara, que aprendeu com outro cara e assim por diante. Então é muito importante o estudo, tá? Para você saber todo o controle, para você saber todas as capacidades físicas que você tem que desenvolver, para você saber tudo das 5 formas esportivas que você vai ter que buscar no seu atleta, no boxeador. Vou citar exemplos para a galera entender do que eu estou falando. Ó, a forma esportiva de alto rendimento do atleta depende de uma preparação física, teórica, tática, técnica e psicológica, tá? Eu vou citar só a parte física das capacidades que uma pessoa tem que treinar. Um cara que quer ser atleta tem que treinar no boxe. O cara no boxe ele tem que ter um pouco de resistência à força. O cara no boxe ele tem que treinar a força máxima, a força pura, para aumentar o nível de força dele. Tem que treinar a força explosiva, tem que treinar a força rápida, tem que treinar resistência à força rápida, tem que treinar resistência aeróbica, resistência mista, tem que treinar resistência especial, tem que treinar, cara, resistência à velocidade, tem que treinar velocidade, movimento cíclico a ciclo, rapidez de reação simples e complexa, rapidez de antecipação, flexibilidade, agilidade. Cara, eu devo estar esquecendo, mas tem muita coisa. Então, só para você ter ideia, né, do que é uma pessoa que ela tem que desenvolver isso num boxeador. Outra coisa, vamos para a parte técnica. Tem que saber lutar contra boxeador nas 3 instâncias. Tem que saber lutar contra boxeador tacador, tacador incessante, atacador canhoto, contra-atacador, boxeador noqueador. Enfim, existe uma série de complexidade ou complexividade, espanhol, português, sempre me confundo. Enfim, é uma coisa complexa. Quem não estuda anos e se dedica estudando sobre treinamento, sobre o esporte em si, dificilmente vai conseguir dar esse passo adiante, dificilmente vai controlar o treino, dificilmente vai fazer com que aquele atleta, através da ciência e de testes, para ver se ele está evoluindo ou não. Então, na minha opinião, como escolher um lugar? Escolha um lugar onde o seu treinador é formado e se apega a princípios científicos. Essa é a resposta, beleza? Meio polêmica, vamos criticar, mas foda-se.